Olá pessoal, aqui quem fala é o Aleph Clayton e hoje vamos para mais uma aula e vamos falar sobre programação orientada a objetos. Bom, para começar, vamos primeiro entender o que é programação orientada a objetos. Programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseada no conceito de objetos. Mas como assim? Tudo é um objeto, beleza? Por exemplo, eu tenho uma caneta. A caneta ela é um objeto, beleza? Físico, que ela possui características, beleza? Ela possui um tamanho, ela possui uma marca, ela possui a cor, beleza? E eu posso usar ela para computação. Então, como que eu transformo isso, esse objeto físico, num conceito em programação? Então, a gente usa a teoria de programação orientada a objetos. Bom, para entender mais a fundo ainda, temos que entender de duas formas, que é a programação procedural, que é a programação que a gente faz através de chamada de funções. Por exemplo, tem um exemplo aqui de programação funcional, tá? Essa programação funcional, ela tem, por exemplo, a gente tem aqui o operador, né? É a multiplicação de dois números, né? Que é a função calcular, eu tenho a função calcular, e ela vai fazer a multiplicação desses dois números. Então eu passo a multiplicação do número A e o número B e falo qual é a operação que ele vai fazer, que é a multiplicação, beleza? E ele vai imprimir na tela a multiplicação de 10 vezes 10, que é 100, beleza? E é isso aí, essa é a programação procedural. E a gente tem a programação orientada a objetos, que é a mesma coisa que a gente está fazendo, mas a gente transforma isso em uma classe. Então eu tenho a classe calculadora, que aí eu uso o método construct, tá? Que aí eu defino o A, o B e a operação, beleza? Dentro desse construct. E depois eu uso o método calcular, tá? E verifico qual que é a operação que ele vai fazer, a multiplicação. Então eu multiplico todas as variáveis que estão dentro dele pelo número, beleza? Que estão lá dentro. Então eu multiplico A com B, tá? Essa é uma forma orientada a objetos, tá? Que você pode utilizar, tá? E aí depois eu vou instanciar, né, essa classe para eu utilizar os métodos dela, tá? Beleza? Bom, a programação orientada a objetos, ela possui 4 pilares. O primeiro pilar é a abstração. Essa abstração, ela possui 4 características, vamos dizer. Primeiro é a entidade. A entidade dessa programação é a caneta. Então eu estou usando a caneta como uma entidade, ela é um objeto, beleza? Então a entidade caneta. Então a abstração, você tem que imaginar como seria eu transformar nisso numa informação, num dado, para eu utilizar ele. Então, por exemplo, a caneta, ela possui uma marca, beleza? Ela possui uma característica, né? Que é a marca, o tamanho, o valor da caneta, a cor dela, beleza? Então ela possui essa característica, chama característica ou atributo, tá? E também temos a identidade. Então a identidade, eu vou instanciar essa caneta. Então eu vou transformar ela no objeto que eu vou poder utilizar os métodos dela. Esses métodos poderiam ser, tenho um estoque de canetas, por exemplo. Eu quero verificar o saldo da quantidade que tem do estoque. Então verificar o saldo. Ou adicionar mais canetas que foram produzidas nesse estoque que eu tenho, entendeu? Então essas são as ações que eu vou tomar, tá? Então é isso, são esses 4 métodos dentro da abstração. Bom pessoal, vamos ver aqui na prática. Na prática vocês vão criar aí um arquivo, tá? Pode ser index.html, beleza? E a gente vai trabalhar com JavaScript, tá? Então aqui no body, tá, da página suas, vocês vão adicionar aí um H1, escrever um título aí, aula 10, tá? Programação orientada a objetos, POO. Aí vão colocar um ID aqui dentro do parágrafo, tá? E aí dentro dele vai ter um script, beleza? Dentro do script, a gente vai criar a programação orientada a objetos, que é a classe caneta, tá? Então essa classe caneta, ela vai conter marca, cor e valor, tá? E a quantidade do estoque, beleza? Então a gente tem um construtor aqui, beleza? Esse construtor, ele é um modelo que vai... como que eu vou fazer um modelo da caneta? Então esse construtor, ele contém todas as variáveis que a caneta vai ter, que é a marca já está atribuída aqui, que é BIC, tá? É BIC ou BIC? Agora eu fiquei confuso. É BIC, tá? A cor vai ser azul, beleza? E o valor da caneta é 2,50, por exemplo, tá?
e a quantidade do estoque é 50 canetas, tem no estoque. Esse this aqui é para significar que a variável ela está inserida dentro desse construtor, beleza? E aí eu tenho os métodos, beleza? Que é o inserir, o remover e o consultar estoque. E consultar marca também, tá? Então aqui no inserir, eu estou passando uma variável que chama quantidade, tá? Né? Por função aqui, tá? Então eu passo ela aqui e ela vai ser atribuída aqui na quantidade do estoque. Então eu passo a variável e ela vai ser somada com a quantidade que eu tenho no estoque. Então, por exemplo, se eu passar 10 aqui, vai somar, beleza? Vai atribuir, tá? Somar mais 10 aqui no 50, que vai ser 60, beleza? E aí aqui embaixo, eu fiz uma variável que ela vai instanciar a classe caneta. Então agora aquilo lá vira um objeto e eu vou utilizar ele para acessar os métodos, que é o consultar estoque, por exemplo. Então eu faço uma consulta de estoque aqui no início. Eu vou só comentar aqui, ó, essas outras linhas. E aí, ó, vou consultar o estoque. Vou dar um Ctrl Shift P e vou mandar passar, né? Vou rodar a aplicação minha. Ela vai abrir aqui no consultor aqui. Vai abrir no Windows aqui. Vou esperar um momentinho que tá pensando. Então tá aqui, ó. Aula 10, JavaScript, programação orientada a objetos. Passou o valor 50. O 50, ele já tá atribuído lá, certo? Que é 50 aqui no estoque. Então eu fiz a chamada do consultar de estoque que passou 50. Agora eu vou inserir mais 50, beleza? Vou inserir mais 50 e vou mandar fazer o print lá para mim. Então eu vou inserir 50 aqui no estoque e vou mandar consultar o estoque. E aí eu vou salvar e ele vai ter agora o valor de 100, tá? Então a abstração é essa, tá? Beleza? Bom, continuando aqui, o segundo pilar da programação orientada a objetos é o encapsulamento. O encapsulamento, o próprio nome já diz, né? Ele encapsula os dados. Então, ele é uma forma de dar segurança aos dados. Como assim, né? A gente pode, através dos métodos ou atributos, né, dizer quais métodos são privados, quais métodos são públicos. Então, isso é uma forma da gente encapsular os dados, não ter acesso a toda a funcionalidade do sistema. A gente pode encapsular eles, entendeu? Vamos ver na prática agora aí. Bom, vamos lá para a prática. Então a gente está falando sobre encapsulamento. Aqui no JavaScript não tem como eu pegar assim e falar assim, ó, private, e aí o nome do... Não tem como, porque ele não tem essa capacidade. Se fosse em Java, dava. Mas tem uma forma da gente colocar, que é o underline dessa forma assim, ó. Tá? Então eu coloco o underline e eu consigo encapsular toda a variável, beleza? Beleza. Depois disso, a gente tem aqui os métodos, certo? E aí, pelos métodos, a gente tem aqui a quantidade de estoque. Então aqui na quantidade de estoque, por exemplo, no método inserir, eu vou remover esse aqui e só deixar um, tá? Para entender. Temos as estruturas get e set. A estrutura get, por exemplo, eu tô usando a variável quantidade de estoque, né? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar a variável quantidade de estoque. E aí eu vou colocar assim, ó, get quantidade de estoque. OK? Então aqui, ó, get quantidade de estoque. Então eu vou encapsular dessa forma, usar o elemento get para pegar a quantidade de estoque que eu tenho. Tá? Não vou fazer mais daquela outra forma. E aqui eu vou colocar o underline para retornar para mim o valor da quantidade de estoque. Beleza? Então aqui, esse consultar marca eu vou tirar, só para deixar mais fácil de ser entendido. E esse inserir aqui seria inserir a quantidade de estoque. Então como a gente já fez, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar a quantidade de estoque, mas esse, como eu vou inserir o valor, ele vai usar a propriedade set, tá? Então eu passo a quantidade e ele vai inserir a quantidade de estoque para mim aqui dentro, tá? Ok, aí beleza. Aí aqui embaixo eu vou instanciar do mesmo jeito, tá? E aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Aqui eu vou acessar o valor da minha variável, mas só que eu vou acessar, por exemplo, aqui eu quero consultar, certo? Então eu vou consultar a quantidade de estoque, sem o parênteses, beleza? Porque ele agora é uma propriedade encapsulada, tá? Por get e set, tá? Então, isso aqui vai entender que eu vou querer acessar o método get e acessar a quantidade de estoque que está aqui dentro. Eu não estou acessando a variável que está aqui encapsulada, mas sim ao método aqui, entendeu? Beleza, essa é uma forma, vou só fazer coisa assim. E aí, ok, vou salvar e vamos ver se deu certo. Então, ele tem que retornar para mim 50, beleza? Então aqui, ó,
ele atualizou e retornou 50 para mim, tá? Agora eu vou atribuir, então agora eu vou atribuir o valor, que eu vou passar mais 50, mas não é a operação inserir, é a quantidade de estoque, beleza? E aí a hora que eu passo o valor dentro do parênteses, vai receber os 50 e vai somar com o que eu tenho, beleza? E aí eu vou imprimir de novo, mas eu vou imprimir a quantidade de estoque. Mentira, eu vou passar da seguinte forma, eu vou passar agora o 7 para eu modificar, eu vou pôr igual a 50, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar a quantidade de estoque normal, beleza? Então aqui x recebe a quantidade de estoque, recebe 50. E aí embaixo eu imprimo ela. E aí eu vou salvar, ele muda para mim lá, mudou para 100, beleza? Então é isso que ele faz para encapsular, ok? Beleza. Bom, o terceiro pilar é a herança. A herança, ela funciona da seguinte forma. Quando eu tenho uma classe, uma outra classe que tem alguns atributos iguais, eu posso criar uma terceira classe, que ela vai ser a classe geral, e essas outras classes filhas vão herdar a classe pai, tá? Então eu faço essa junção, né, separação. Então tem duas classes, tem a classe, tá? Uma classe pai que vai herdar, entendeu? Os filhos vão herdar essa classe pai, tá? Vão herdar os atributos dessa classe, tá? Então vamos ver no exemplo que é mais fácil. Bom, vamos ver aqui no exemplo, tá? Então o que eu fiz? Eu criei uma outra classe aqui, ó, chamada material, beleza? Então a gente tem que ter três classes: material, lápis, beleza? E a classe caneta, beleza? O material, ele vai herdar, tá? Vamos só. O material, ele vai ter um construtor que ele vai receber a marca, cor, valor e a quantidade de estoque, né? Então tá aqui, ó, marca, cor, valor, quantidade de estoque. Essa é a classe pai, beleza? Os filhos vão herdar, então eles vão extend material. Então eu vou herdar todos esses atributos que são iguais, tanto para a caneta quanto para o lápis. Só que na função apagar, né, nesse atributo apagar aqui, eu vou conseguir apagar corretivo e esse aqui apagar com borracha, beleza? É só um exemplo. Então eu vou receber todas as variáveis aqui de cima, né? E aqui na classe super, eu vou jogar o que eu vou receber lá da minha instância. Vou jogar aqui, vou receber na minha classe super, que vai jogar lá para minha classe pai, beleza? Então o super, ele tipo joga o valor lá para a classe pai. E isso é repetido aqui, beleza? E aqui embaixo eu instancio. Na hora que eu instancio, eu já passo os valores, ó. Big, azul, 2 e 50 valores. 50 quantidade. E aí o outro y, beleza? E aí eu faço um console.log de x e depois y, tá? E aí vamos ver como sai. Então tô aqui, ó. Eu tenho uma classe pai que herda, classe filho que herda da classe pai. Então temos a caneta e a classe lápis. A classe caneta recebe os parâmetros lá que foram passados. E no apagar, ele é a função corretiva, tá? Só apaga com corretivo. E lá no lápis, eu recebo a mesma coisa, os parâmetros, mas só que na função apagar eu recebo a borracha, tá? Só apago com borracha, beleza? Então esse é a herança, eu herdo da classe pai, os filhos herdam da classe pai, beleza? Bom, agora vamos ver o último pilar, que é o polimorfismo, tá? O polimorfismo, ele refere-se à capacidade de dois ou mais objetos responderem a mesma mensagem, então cada um com seu próprio módulo. E a utilização da herança torna-se fácil com o polimorfismo. Então, por exemplo, eu tenho uma classe pai, beleza? Chama animal. O polimorfismo é a capacidade de um ou mais objetos, eu tenho vários objetos, responderem a mesma mensagem, tá? Então eu tenho métodos aqui que eu posso acessar, que a classe cachorro pode acessar da classe animal, beleza? O gato também. Mas cada classe, ela tem o seu retorno diferente. Então, por exemplo, eu tenho um método aqui, fazer barulho. Esse método, cada animal que está aqui embaixo, ele faz um barulho diferente. Então é essa capacidade. Eu tenho uma classe em cima, que pode ser que tenha o mesmo atributo. Por exemplo, o cachorro. O cachorro pode ter um nome, tá? Ou o gato pode ter um nome, né? A galinha não tão assim, né? Mas pode ter um peso, cada um tem um peso. Então a classe peso ela vai aqui em cima, tá? O atributo, né? Peso. Então assim, existem atributos que são comuns entre eles, mas existem métodos ou algumas ações, né, que são diferentes. Por exemplo, o barulho. Cada um desses animais faz diferente. Então o polimorfismo é isso. É a herança, né, eu herdo, mas é a capacidade de eu usar esse método de diferentes formas, beleza? Então, o resumo aqui, ó, da programação de orientada a objetos, esses quatro princípios, que é a herança, encapsulamento, abstração e polimorfismo, que a gente viu, né, nesse vídeo. Bom, e classe e objeto é a minha abstração, né?
Então a classe, ela representa um conjunto de objetos, né? Então o conjunto de objetos define minha classe. Definição do comportamento dos objetos, que é os métodos e seus atributos, suas características. O objeto, o que é um objeto? É uma instância de uma classe, né? É o armazenamento de estados através de seus atributos e reação a mensagens enviadas por outros objetos. Herança é um mecanismo que tem uma subclasse, pode ser de estender de uma outra classe, uma superclasse, classe pai e classe filho, estendendo seus comportamentos e atributos, beleza? Polimorfismo é o princípio pelo qual as instâncias de duas classes ou mais classes, derivadas de uma mesma classe, né, a superclasse, podem invocar métodos com a mesma assinatura, mas com comportamentos distintos. É o que a gente acabou de ver. Eu tenho uma superclasse e ele invoca o método, mas eu posso modificar um pouco esse método, tá? Cada classe. Encapsulamento, proibição do acesso direto do estado de um objeto, disponibilizado apenas métodos que alterem esses estados na interface pública. Então, o encapsulamento eu posso falar quais métodos são públicos, quais métodos são privados, beleza? E encapsular esses métodos, beleza? E é isso por hoje, só isso, e até a próxima aula.